Glória a Deus. Irmãos, muita saudade de vocês. Uma semana só fora, parece que a gente fica aí tanto tempo longe, né? Muita saudade da minha pequena família, né? 2 semanas longe da minha pequena família. Eu não vi a hora de voltar aqui. A gente esteve em viagem fazendo um trabalho com a igreja de Feira de Santana, na Bahia, né? Aniversário de 28 anos daquela igreja amada e querida. E foi demais conhecer os irmãos. A gente aproveitou a nossa ida, que não é muito barato, né? Passagem de avião e tudo mais. E aí eu propus para os irmãos de trazer aquela ministração em sequência que eu fiz aqui sobre aflição, frustração e decepção. E, irmãos, acredite no que eu vou te falar. Deus me usou. Pode acreditar, Deus me usou. Foi lindo demais, né? 3 noites, assim, lotada, a igreja lotada. No sábado, então, era aniversário da igreja, né? Nós já saímos do seminário e já entramos no aniversário. Aí, por conta disso, eu fui convidado para ministrar na nossa igreja em São Gonçalo, na Bahia, que é uma cidade próxima, a aproximadamente uns 30 quilômetros de Feira de Santana, em um bairro de São Gonçalo chamado Boqueirão, de uma extrema necessidade, irmãos. Um bairro, uma localidade com muita drogadição, muita violência, né? E foi gostoso ver os nossos irmãos azuis, porque a maioria da comunidade é quilombola, né? E poder ver aqueles irmãos azuis ministrando o louvor e com fome da palavra de Deus. Então nós pudemos ministrar ali na parte da manhã. No domingo foi maravilhoso também. E aí no domingo à tarde nós encerramos então com o culto na igreja, que tinha aproximadamente lá umas 400 pessoas. Estava muito lotado, tem muita criança, muito jovem, muito adolescente. E eu fiquei muito apaixonado por tudo que eu vi Deus fazendo, né? Que é um trabalho nosso. Então, eu trago essa fala para te agradecer, porque essas coisas elas só podem acontecer porque nós temos uma equipe. Essas coisas só é possível acontecer porque nós temos pessoas que investem, nós temos pessoas que sonham junto, temos pessoas que acreditam, temos pessoas que oram, né, pelo nosso ministério. Ontem também a Neia teve um tempo muito importante com uma liga das mulheres, do Ministério Geral de Mulheres, em que também foi tremendo a participação dela. Ela voltou para casa tão satisfeita, tão se sentindo usada por Deus, as mensagens chegando e dizendo do quanto ela foi usada para ministrar. E essa fala tem esse cunho, querido, de agradecimento. Eu estou tão grato à minha igreja, eu estou tão grato à minha equipe, né? Que a gente sai e os irmãos tocam o barco. Eu fiquei sabendo lá na Bahia e fiquei com muita inveja, que diz que o culto no domingo à noite foi de lascar, né? Foi poderoso, Mateus pregando, né? Os irmãos fazendo aqui o trabalho de manhã, o pastor Edson ministrando aqui, quem esteve na parte da manhã, ouvindo a palavra de Deus. Então essas coisas elas são possíveis porque nós temos equipe, nós temos gente que está do lado, que estão sustentando, que estão nos abençoando, amém? Então eu fico muito feliz, estou muito grato a Deus, mas também com muita saudade dos louvores. Eu falava, canta os louvores da nossa igreja. Eles falavam, não, irmão, aqui é de quem é a sua vida, a minha vida é de Deus. O guitarrista do Lázaro, ele é membro da nossa igreja lá, né? De Feira de Santana, né? Então o Lázaro sempre ministra na igreja, é um bololô, é um pessoal muito equipado, muito lindo. Rapaz, fora as comidas, né, irmão, que eu tive que passar mal. Eu fui debaixo de uma crise de gota muito forte, estava muito enfermo, né? Pastei pra caramba pela viagem, e estava com medo de chegar lá, porque tudo é muito quente, tudo é muito apimentado, é muito peixe, é muito camarão, é muita coisa pesada, né? Mas, irmão, eu não poupei nada não, eu sentei pau. E aí depois nós metemos benzerol para cima, né? E agora agora você está me vendo aqui, está achando que está tudo bem, mas eu estou debaixo de muitas dores aqui. Mas o ânimo, é engraçado que o ânimo que nos toma, né, nos faz muitas vezes esquecer dessas coisas e olhar para frente. Amém?
Eu estou aqui com uma frase da Clarice Lispector, que me contrariou, que me fez olhar para um outro ângulo, me fez olhar para uma... A Clarice, ela é uma repórter, uma escritora da Ucrânia, e ela se nacionalizou brasileira, e ela se diz parte dessa nação, e ela escreveu muita coisa. E ela soltou uma frase aqui dizendo que superar é preciso. E talvez você tenha entrado nessa manhã e essa seja uma frase boa para você. Superar é preciso. Superar o quê? Tantas coisas que a gente enfrenta na vida, tantos momentos de dificuldade, e que não poupa crente, né? Que não poupa o filho de Deus, não poupa o amado de Deus, não poupa o chamado, não poupa o santo de Deus, não poupa aquele que vive para Deus. A superação é um conteúdo que tem que estar sempre em alta para cada um de nós. E ela diz que seguir em frente é essencial, eu acredito nisso. Seguir em frente é essencial, nós não podemos parar. Nós não podemos nos dar ao luxo de parar. Porque para mim, o parar é descer. Para mim, o parar é retroceder. Eu nunca acreditei que é possível parar. Eu acho que todas as vezes que nós paramos, nós não paramos, nós perdemos, nós declinamos. Porque estar parado implica em eu não avançar. E eu não avançar implica em eu não enxergar as possibilidades que a vida, que Deus, que os irmãos, que a família está propondo como parte essencial da minha existência. Então, eu fico muito implicado às vezes quando alguns cristãos dizem, pô, eu estou parado, eu parei na minha fé, eu parei na minha caminhada, eu parei no meu ministério, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele está descendo, é ladeira abaixo. Ou subimos e avançamos, ou descemos e retrocedemos e recuamos. Porque para mim no reino de Deus, existem sempre duas possibilidades somente, não tem a coluna do meio. Ou você está em paz, ou você está em guerra. Ou andamos com Deus, ou andamos com o diabo. Ou vemos anjos, ou vemos demônios. Ou vivemos para o reino da luz, ou vivemos para o reino das trevas. Ou vivemos santidade ou pecado. Essa sempre foi a minha compreensão a respeito dessa ótica. Agora, tem algo aqui que me incomodou, quando eu estava preparando aquilo que eu quero compartilhar com você, que ela diz que olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, seria ou era presente. Ela tem essa compreensão, que olhar para trás é perda de tempo. E eu acredito que nós temos uma grande dificuldade com essa questão do nosso passado, de olhar para trás. Passa o próximo aí, querido. Vai me ajudando. Aí. Uma grande estrada. Uma grande caminhada. E todas as vezes que eu disser assim para você, olhe para trás, nós já temos pré-concebido uma ideia de que nunca devemos olhar para trás. Depende do lugar que você está sentado, irmão. Depende do ponto de vista que você vai olhar para trás. Eu tenho aprendido que muitas vezes nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, algumas coisas não batem com outras pessoas porque cada um está num lugar. Se eu perguntar para o Fernando o que ele vê do lugar onde ele está, ele vê o computador e ele vê a bateria. Se eu perguntar para a esposa dele, a Ilane, o que ela vê, ela já consegue ver, de repente ela já consegue ver um outro panorama. Então, depende muito do lugar onde estamos para poder afirmar determinadas coisas. Mas sempre a expressão
olhar para trás, inclusive biblicamente, tem muitas questões e muitos versículos que estão trazendo para a gente uma ideia de que a gente não deve olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, não é? Não deve parar, mas deve seguir em frente, porque senão o favor de Deus, o amor de Deus não está nele. Então nós temos alguns versículos que estão falando sobre isso, e então nós aprendemos na vida, inclusive no meio cristão, a ter uma crise com essa questão de olhar para trás. Passa para mim o outro. Então nós estamos sempre com essa dificuldade. Eu não sei se ele deixou o lado de cá, ou se ele estava andando subindo e ele parou num determinado instante para olhar tudo que ele já percorreu, né? Essa é uma foto muito interessante. A próxima foto, muito interessante. Você vê que quando eu comecei a buscar sobre isso, a gente sempre tem esse relato de um lugar ruim, de uma estrada difícil, de um encaminhamento aí complicado, né? E aí eu vi essa frase: eu não costumo olhar para trás, mas se for necessário dou meia volta e começo tudo de novo. Bacana, né? Não sei se já houve na tua vida um momento em que você não podia se dar o luxo de olhar para trás, mas você podia se dar o luxo de começar tudo de novo. E é tão difícil começar tudo de novo, porque a gente muitas vezes está ambientado com aquela vida que estamos levando, com aquela forma de ser, né? Com aquele casamento que temos, com os filhos que temos, com aquilo que nós já estamos produzindo profissionalmente. Então é difícil. Eu já tive que passar durante a minha vida por pelo menos 3 processos de começar tudo de novo e começar do zero. E eu entendo que esse não é um processo muito bom de se fazer, não é um movimento muito bom de se fazer, mas às vezes é necessário a gente abandonar tudo que já tem, tudo que já percorreu, tudo que já viveu, para começar novamente numa outra perspectiva, num outro olhar. É o casamento que está tão ruim, que do jeito que está não dá, então eu separo? Não, vou começar de novo, trazendo flores, falando palavras de amor, sendo mais maleável, observando o que me chama a atenção, observando o que existe de valor, porque quando namoramos a gente não vê defeito, né? A gente só vê o que é de bom. Então, até os defeitos a gente diz: amor, que lindo, né? Porque a gente está apaixonado. Mas lá na frente tudo vira defeito, né? Cláudio Duarte diz que como é que ele fala? Até os bichinhos, né? Começam agora a se transformar em bichos muito grandes, né? Então, é interessante que durante a vida nós vamos ter esse convite de abandonar o caminho que a gente estava percorrendo e começar tudo de novo. Então, eu não costumo olhar para trás, mas se for necessário, dou meia volta e começo tudo de novo. Mas ainda assim eu não estou confortável, porque eu costumo me olhar para trás. Ele está dizendo que ele não tem esse hábito, mas quando tem, ele procura então dar uma reviravolta na vida dele. Mas talvez eu e você olhamos sempre para trás com essa prisma de ficar preso naquilo que a gente não consegue avançar. Tem uma outra frase aí do Rafael Maia: para ser feliz é necessário ter o coração em paz, seguir em frente e, se preciso, olhar para trás. Se preciso, olhar para trás, valorizando tudo aquilo que é simples. Que inteligente demais, né? Mas me implica ainda, porque ele ainda afirma, né, que seguir em frente é preciso olhar para trás, né? Seguir em frente e, se preciso, E aí tem uma outra figura aqui que eu gostei demais, que também não está retratando o que eu quero falar com você nessa manhã, que é uma estrada linda. Meu Deus, parece
uma BR. Só que no retrovisor eu não vejo o restante da estrada. Eu vejo uma estrada inacabada, ou não começada, ou inapropriada para esse carro que está nessa estrada, né? Então, eu queria te convidar hoje a olhar para o retrovisor. Essa é a minha mensagem hoje. Olhando para o retrovisor. Porque agora nós vamos entender aqui, na palavra de Deus, que existe uma frase também, e nós vamos ler daqui a pouco, mas eu coloquei ela aqui para todos lerem. Bota aí. Uma outra pessoa, um outro ser humano disse algo: eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas na antiguidade. Ele está indo longe, hein? Ele não está falando de um passado dele. Ele está falando de um passado de outros. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Esse cara aqui me retrata mais aquilo que eu quero comunicar para você, que é possível olhar para trás. Que existe um lugar para se olhar para trás. E quando nós formos ler aqui, eu queria que você abrisse comigo então. Eu acho que está meio escuro aqui na frente, se pudessem, por enquanto, acenderem a luz, para os irmãos lerem a Bíblia. Salmo 77, nós vamos ler. Salmo 77. Vamos olhar que situação que esse homem está enfrentando. Como é que ele saiu desse enrosco? Como é que ele saiu dessa dificuldade? Ele diz: clamei a Deus com a minha voz. Não diz para os outros orarem por mim. Eu clamei a Deus com a minha voz. Não pedi intercessão. Não busquei socorro nos homens, mas eu clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, ele está dizendo. Ou seja, ele viu que a tonalidade, ou a intensidade, ou a maneira de se colocar diante de Deus não estava ainda do jeito que deveria estar. E ele reforça o entendimento, é o negrito. É o que se põe em negrito para chamar atenção. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. E aí, ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu busquei uma maneira de Deus me ouvir. Eu fui diligente com a forma que eu estava me colocando diante de Deus. Você entende isso? Não podia, esse momento da minha vida, não podia ser uma expressão de comunhão, de fé e de clamor de qualquer maneira. Então eu resolvi clamar a Deus com a minha voz e ainda assim depois perceber que eu precisava ser mais intenso. Ele não está falando aqui de tonalidade, de gritar e berrar, porque Deus não é surdo. Ele está falando de intensidade das suas emoções, da sua angústia. Versículo 2, ele diz que no dia da minha angústia, ele está sendo visitado aqui por uma angústia terrível. E eu não sei se você já passou algum dia por um período de angústia. Ele diz, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu pela noite, sem cessar. Ele está querendo dizer que ele gastou uma noite de mãos levantadas na presença de Deus e não parou. Dá para entender então que o dia veio, que amanhã veio, que o dia clareou, e ele ainda permanecia como? Com as suas mãos levantadas.
E aqui nós não vamos ser religiosos para dizer que a tua oração tem que ter 24 horas de mão levantada. Ele não está dizendo disso, ele está dizendo de uma postura de permanecer de uma forma na presença desse Deus, porque a angústia dele estava consumindo ele. De uma maneira, ele disse que ele buscava esse Deus à noite, não cessava, e a alma dele ainda assim não se sentia consolada. Uau! Que processo esse homem está vivendo, que ao orar tanto, ao ser diligente em orar, em buscar a Deus, em levantar as suas mãos, e ele usa uma expressão, as minhas mãos se levantaram, e eu achei isso incrível, porque não houve comando cerebral, mental, as mãos sentiram necessidade, o corpo fala, e o corpo teve uma necessidade de levantar as mãos, porque ele estava tão necessitado, no meio de uma angústia, e a alma dele estava se recusando a ser consolada. Já orou assim, irmão, alguma vez? Em que a sua alma está dizendo, não vai dar certo? Para de orar que isso não vai funcionar. Levanta e vai trabalhar, porque não adianta buscar Deus. Se você ficar aí esperando, não vai resolver. Você tem que pegar o ônibus e trabalhar, você tem que pegar isso e estudar, você tem que fazer isso e aquilo outro, porque não adianta, Deus não vai resolver a sua situação. Você tem coisa para pagar, você tem um filho numa situação, então levanta e tenta fazer alguma coisa com a sua própria força, com o seu próprio braço. E acontece que diligentemente nós temos um comportamento de obedecer esse comando da nossa alma. Porque a nossa alma, não sei se você sabe, ela não está espiritualizada, ela está no ambiente da carne, ela obedece à carne, ela não obedece o comando do Espírito. Por isso essa alma, ela está em dificuldade de atender aquilo que ele estava se propondo a fazer. Ele está numa busca. Você se lembra quando a palavra de Deus diz que a carne, ela luta contra o Espírito, para demandar sobre a alma o que ela deve fazer. Então, se essa alma recebe o comando da carne, ela vai ser uma alma carnal. Mas se essa alma receber uma influência, uma obediência do Espírito do homem, então essa alma será o quê? Espiritual. E essa alma aqui está na carne. Embora esse homem está sendo sincero, buscando a Deus, levantando voz no altar de Deus, ainda essa alma está na carne, querendo dizer para ele, não resolve. Você pode berrar quanto você quiser, você pode levantar a mão. Olha, já passou 1 hora, 2, 3, a noite já sumiu, já tem o pôr do sol, e você ainda está na mesma situação. Essa alma está dando ordens para ele aqui. E ele está nessa angústia, nesse ambiente. E o sofrimento dele é que ele diz no versículo 3, lembrava-me de Deus e me perturbei. Uau! Quantas vezes algumas situações que não estão dando certo na nossa vida, nós atribuímos a falta de cuidado de Deus. Nós retalhamos contra Deus, nós dizemos assim, puxa, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na pequena família, eu canto, eu louvo, eu não peco, eu estou fazendo tudo direitinho, e eu estou aqui clamando a Deus com sinceridade, e a resposta não vem, a situação não muda, tudo está muito ruim. É isso que ele está dizendo. Eu me lembrava de Deus e fiquei perturbado. Por quê? Porque tinha uma alma dentro dele dizendo, cara, não vai dar. Não vai dar, não siga em frente que não vai dar. E ele começou então, diz que ele começou a se queixar, e o espírito dele ia se desfalecendo. Quanto mais ele queria se aproximar de Deus, eu queria tanto saber o que esse cara está passando, porque é um momento aqui de luta, né? de muita angústia, e eu sei o que é isso. Você sabe o que é isso. Você sabe aquela notícia repentina que chegou, ou a notícia que foi sendo construída tempo a tempo, que você achava que não ia dar naquilo, mas deu. Aquele momento da sua vida que você falou, não, eu vou levando, e eu vou andando, né? Isso vai melhorar, e não melhorou, e piorou, e quebrou. E aí você tem que ir para a presença de Deus, e muitas vezes desmotivado, incrédulo, muitas vezes com essa alma desfalecida, e tendo a percepção que não há outro caminho, só Deus vai resolver, só a presença de Deus vai resolver, só fazendo um esforço espiritual,
para eu conseguir dobrar essa alma, convencer essa alma de que Deus é verdadeiro, de que Deus não falha, de que Deus não vai falhar no processo. Então ele está numa luta ferrenha, e no versículo 4 ele diz assim: sustenta-me os olhos acordados, eu estou perturbado, eu não consigo mais nem falar. Quem já entrou na presença de Deus e não saiu uma palavra? Você só chorou. Quem já entrou na presença de Deus e não tinha expressão? Você só pensou. E aí, quando nós paramos na presença de Deus para orar e não falamos, nós só pensamos naquilo que é danoso. Sim ou não, irmãos? Eu estou processando. Ixi, como é que é isso aqui? Meu Deus. Ai, Senhor, e você está processando aquele mal, aquela situação, aquela dificuldade, e ele está exatamente vivendo esse processo, e ele está pedindo para Deus: Senhor, sustenta os meus olhos acordados. Eu não posso dormir, não posso me dar o luxo de dormir. Eu não posso me dar o luxo de fechar os olhos, eu preciso me manter atento. Eu preciso manter a minha concentração. E aí, no versículo 5, ele diz: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Ele começou então a considerar. Irmãos, essa palavra, ela mudou a dinâmica daquilo que ele estava vivendo. Ele considerou. Ele está em guerra, ele está nesse ambiente, mas ele quis considerar algumas coisas. Espera aí. Deixa eu considerar algumas coisas aqui. Deixa eu me posicionar em pensar um pouco no tempo da antiguidade. Deixa eu dar uma olhadinha no meu retrovisor, porque olhando para frente eu tenho uma estrada que dá para eu andar, dá para eu pôr o carro e andar, né? Mas deixa eu dar uma olhada para o meu retrovisor e me aperceber se a estrada é aquilo mesmo. Se a estrada está daquele jeito mesmo. Porque quando nós estamos na luta, quando nós estamos no problema, quando nós estamos na fadiga, parece que olhar para trás piora. Eu não quero nem pensar. Não é assim, irmão? Não quero. Ixi, nossa, se eu pensar então, olhar para trás, aí, meu Deus, aí eu vou lembrar o que ele falou. Aí eu vou lembrar o que ele fez. Aí eu vou lembrar o que ela disse. Aí eu vou lembrar o que ela deixou de pagar. Aí eu vou lembrar o que ela levou. Aí eu vou lembrar o que ela não pagou. Aí eu vou lembrar as coisas que foram tiradas de mim. Então eu não vou nem olhar para o retrovisor. Mas o que Deus está nos chamando para fazer nessa manhã é para olhar para esse retrovisor, querido, mas não na perspectiva da Clarice. Porque a perspectiva que a Clarice está trazendo, ela é verdadeira. Ela não está dizendo o que eu estou dizendo. Ela está num outro lugar, falando que olhar para trás, em algumas situações, em alguns momentos, não é legal. É isso que ela está dizendo. Então, ela diz: bora olhar para frente. Bora olhar, vamos avançar. Se restabeleça. Se revigore. Né? E bora andar. Não fica olhando para trás. É isso que ela está dizendo, porque ela está no lugar. Mas como cristão, eu não estou no lugar da Clarice. Como cristão, como filho de Deus, eu estou no lugar do salmista, do poeta. Porque esse cara aqui, ele está compondo coisas no meio da aflição. Eu tenho uma música composta no meio de uma aflição. E é a coisa mais linda para mim quando eu pego o meu violão e eu canto ela. Porque eu não olho para o retrovisor e vejo as angústias que eu vivia naquele tempo. Mas eu vejo como Deus me livrou. Eu vejo como Deus restaurou. Eu vejo as possibilidades que foram criadas para mim depois daquele tempo que eu compus a música. E você é culpado de não tocar na igreja. Você está entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nós temos a possibilidade de, no meio do nosso deserto, nós temos a possibilidade, no meio da nossa tragédia, compor coisas que vão ser significativas para um dia lá na frente. Em que quando o seu carro estiver passando por aquele lugar, e ele passar por aquele lugar, você olhar para trás, você se lembrar da poesia que você compôs no tempo da guerra, no tempo da aflição, no tempo da dificuldade, no tempo da calamidade. E como nós perdemos isso?
como nós ficamos com o nosso olhar na lama. Como nós temos uma habilidade como gente de ficar enterrado no problema sem compor alguma coisa significativa para o meu coração, para o meu futuro, e que esse olhar no futuro, ao olhar para trás, eu não vou olhar aquela estrada esburacada, cheio de dificuldades de andar, sem posto de gasolina, sem a borracharia, sem condições nenhuma de correr. Não, eu vou olhar para trás e eu vou ver que o pavimento que está no meu retrovisor, que aquilo que foi pavimentado pelas minhas emoções, pela minha vida, pela minha crença nesse Deus, é um pavimento construído, não no momento agora que eu estou feliz e que tudo mudou, não no momento agora que eu estou feliz e que saí das drogas, arrumei trabalho, eu estou casando, eu arrumei um namorado, glória a Deus, eu vou me casar o mês que vem, eu vou ter um filho, o filho nasceu. Não é nesse momento. O que Deus chama o poeta, e nós temos poesia dentro de nós, cada um de nós temos poesia. Você pode compor escrevendo, você pode compor cantando, você pode compor falando, você pode compor rimando, você pode compor de qualquer jeito. Nós somos poetas de Deus. O incrível é que esse cara, o Asaf, ele era muito melancólico. Talvez por isso eu me aproximo muito do que ele está falando aqui, e talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender a melancolia dele, porque ele é muito melancólico, ele gosta de escrever em dor, ele gosta de escrever em meio à aflição, e eu estou gostando dessa vida, eu estou curtindo essa vida. Eu quase matei os irmãos na Bahia, falando para eles que eu ia liberar uma palavra profética de sofrimento sobre a igreja, e no final eles entenderam e falaram: pastor, você não orou. Porque, querido, tem coisa boa para escrever nesse momento que você está vivendo. Tem coisas incríveis para você escrever nesse momento que você está vivendo. Olha o que ele disse: de noite chamei a lembrança. O que é chamar a lembrança? De noite eu chamei a lembrança, o meu cântico, não foi o seu cântico. Nós cantamos hoje aqui o que alguém compôs. Nós cantamos. Tem uma música que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Meu Deus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Você não queira saber em que momento esse cara está cantando isso. Família quebrada, vida de adultério, vida de arrasada, e ele compôs isso, porque Deus estava dando uma chance para ele de restauração familiar, de restauração ministerial. E eu fico pensando, velho, mano, eu fico pensando, esse cara cantando, olhando no retrovisor, e não cantando com aquele: ai, o que eu passei lá atrás, olha só, quantas coisas, né? Não, toda vez que esse cara tinha que cantar em algum lugar, ele se lembrava que a composição que ele fez foi criado no ambiente da adversidade, foi criado no ambiente da sua própria dor. Isso é incrível. Eu fico vendo a Ludmilla. Vocês conhecem a Ludmilla? Uma cantora, pastora, e ela está com câncer, e ela está com câncer muito avançado, está muito difícil. E um dia lá atrás, querido, essa antecipou. Um dia lá atrás ela cantou sobre a sua cura, e ela achava que era para os outros, que era para a igreja, que era para os irmãos. E ela começou a cantar no Brasil todo, e talvez em várias partes do mundo: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E ela continua cantando a mesma coisa.
Por quê? Porque ela olhou para o retrovisor e ela viu que o que ela estava construindo em Deus não era frágil, não dava para reclamar. E agora ela ministra dizendo: irmãos, fica olhando para isso não, bora cantar. E ela canta com lenço na cabeça, careca, emagrecida mais do que ela já era. Você percebe, querido, que esses momentos, eles são especiais na nossa vida? Essa semana eu estava orando no meu devocional, e aí Deus me deu esse salmo. Irmãos, e nós temos passado um tempo, né, Néia? Toda a nossa oração hoje está consistindo em agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque a gente põe um olho no nosso retrovisor. E eu disse assim para a Néia, chamei a Néia para ministrar ela daquilo que eu tinha recebido de Deus. Eu disse: Néia, presta atenção o que Deus fez com a gente. Presta atenção da onde Deus nos tirou. Presta atenção o que Deus fez com o nosso filho, o André, o casamento dele, aquela tarde. Eu comecei a sentir o cheiro das flores, porque eu decorei. Eu comecei a sentir a brisa da tarde. Eu comecei a ver o quanto Deus fez por nós, e eu falei: eu não mereço mais nada, tá bom até aqui. Se eu olhar para o retrovisor, tem tanta coisa para agradecer a Deus, tem tanta coisa para bater sobre o meu coração, contentamento. E aí nós começamos a adorar a Deus, e quando eu li esse salmo, eu comecei a entender isso. Ele, perturbado ainda, a alma dele começou a ditar algumas coisas, o espírito dele esquadrinhou o coração, e diz: rejeitará, no versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Ora, deixa eu pensar aqui, cessou para sempre a sua benignidade, acabou a sua promessa de geração em geração. Espera aí um pouquinho, deixa eu pensar aqui, esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Espera aí um pouquinho. E então ele disse que ele recobrou o pensamento, e ele disse: não, isso é enfermidade da minha alma. Que mudança! Meu Deus! Não consigo falar, mantém meus olhos abertos, multiplica a minha fala, levanta as minhas mãos uma noite e um dia, a minha alma não obedece, estou angustiado, não tenho resposta, Deus não está falando, não tem arrepio no braço, não tem grupo de louvor, não tem igreja, não tem pequena família, não tem discipulador, não tem nada. O deserto é total, ele está dizendo. E aí eu tenho que ficar aqui me contentando num ambiente diante do meu Deus e imaginar que Deus parou de fazer. Epa! Que Deus deixou de ser misericordioso. Opa! Que Deus não se lembra mais das promessas que Ele fez sobre a minha vida. Epa! Oxi! Aí, irmãos, ele muda o estágio. Ele diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus grande como o nosso Deus? Quem é? Tipo, o que adianta? Para onde eu vou? A quem vou recorrer? Se esse Deus que eu sirvo, e tem essa grandeza, se esse Deus que eu sirvo é tão grande desse jeito, e a minha alma está dizendo que Ele não resolve, então parei. Outro Deus eu não vou buscar. O que tem de crente que não dá certo na igreja e volta para o espiritismo, e volta para o budismo, e volta para o mundanismo, e volta para muitas coisas, dizendo assim: Deus falhou comigo, então eu vou rodar a baiana. Eu era do centro, volto para o centro, vou rodar a baiana, vou servir a tudo que eu já servia antes, porque se Deus não resolveu, por que ele saiu de lá um dia? Por que ele saiu de lá um dia? Porque ele não estava resolvido. E ele vem para a presença de Deus, e agora ele atribui isso a Deus, dizendo: Deus não está resolvendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está na nossa vida para resolver questões. Deus não está na nossa vida, querido, para resolver algumas coisas que a gente acha que Ele tem que resolver.
Ele está na nossa vida para reinar. Ele está na nossa vida para ser dono. Ele está na nossa vida para ser rei. Ele está na nossa vida para arrancar, principalmente nos momentos de maior luta e tribulação, um sentimento que compete aquilo que ele é, não aquilo que ele faz. Nós nos implicamos no mundo evangélico hoje com aquilo que Deus pode fazer por mim. Mas tem gente que Deus está fazendo, está dando carro e ele está triste. Deus está dando casa e ele está atribulado. Deus está dando casamento, mas ele está divorciando. O que é isso? Por que isso? Porque, querido, a obra que Deus quer completar em nós, ela não é uma obra para ser vista no nosso exterior. É uma obra que compete a entender que eu estou muito satisfeito com esse copo de água, mesmo não tendo Coca-Cola. Que eu estou muito satisfeito com o meu ovo, quando não tem o contrafilé, quando não tem a picanha. Que eu estou muito feliz com a minha esposa, que eu estou muito feliz com os meus filhos, que eu estou muito feliz com aquilo que, olhando para o retrovisor, ele já me deu. Você consegue entender isso? Ah, querido, ele diz: tu és um Deus que fazes maravilha. Olha o estado que ele mudou aqui. Eu vou jogar meu sapato na tua cabeça, Mateus. Tu és um Deus que fazes maravilha. Tu fazes notória a força entre os povos. Ele está mudando, está dizendo: alma, não vou cair na sua não. Pensamentos idiota, velho, arcaico, doentio. Eu vou olhar para trás e vou refazer a minha história, mas de um outro prisma, de um outro lugar. Eu vou fazer de uma outra maneira. Eu não vou ficar olhando para isso, porque esse Deus que eu estou falando aqui, que eu estou servindo, que eu estou orando, que eu estou levantando mão, que eu estou levantando a minha voz, é um Deus que opera maravilha. Tu fazes notória a sua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Agora ele começa a olhar para o retrovisor. O retrovisor ficou grandão. Não, põe a minha imagem do retrovisor. Tira a Bíblia aqui, que os irmãos estão lendo a Bíblia deles. Tira aqui, põe a imagem. Ele está olhando para o seu retrovisor, querido. E ele diz assim: com teu braço o Senhor remiu o seu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José. Por isso ele disse: eu não vou olhar para a minha infância, eu não vou olhar para a minha adolescência, eu não vou olhar para o meu casamento, porque tem muita dor aqui. Por exemplo, eu não posso olhar para a minha infância, eu não tinha nada de Deus. Eu não vou olhar para isso, eu não vou olhar para a minha adolescência. Ele diz: eu vou dar um passo atrás, eu vou olhar um pouco mais distante. Na antiguidade, existe um Deus que trabalhou em Jacó, que trabalhou em José. E aí nós temos que ir para a Escritura. Aí nós temos que ir para a palavra e começar então a liberar palavras de poder. O Senhor é o Deus de José, o Senhor é o Deus de Jacó. Senhor, com poder, o Senhor levantou um homem do nada, perseguido de irmãos. Que glorioso quando ele caiu no poço, né? Que os irmãos dele acharam que a vida dele estava acabada e era só o começo de um grande ministério que o Senhor ia levantar na vida dele. O Senhor estava ali proporcionando dele salvar uma nação, dele fazer grandes coisas. Os bobão estavam achando que eles derrotaram o irmão, quando Deus estava o exaltando. Eu quero olhar para José. Eu disse: Senhor, eu quero ser discípulo de José. Eu olhei para isso, falei: Senhor, eu quero ser discípulo do José. E eu posso ser um discípulo de José quando eu olho para a sua história, quando eu olho como ele se comportou, quando eu procuro olhar para a vida que ele viveu e eu me conectar com aquilo, eu querer viver com aquilo que ele viveu, não com a vida daquele que está caído, daquele que está quebrado, não, querido, eu quero ser discipulado por homens na palavra de Deus, que foram significativos para Deus, que olharam para o retrovisor, como José olhou. Ele olhou para trás, ele sabia que tinha um poço, que tinha irmãos, que tinha dificuldade, mas ele conseguiu olhar no retrovisor dele, que também tinha o Deus que estava se comunicando com ele, que estava fazendo grandes coisas. Ele diz: as águas te viram. As águas te viram. Ele está falando da travessia do mar. As águas te viram e tiveram que se submeter a você. Elas se curvaram diante de você. Elas são poderosas. Quem é que para a água? Quem é que consegue parar um rio? Quem é que consegue parar uma fluente? Quem é que consegue colocar o dedo numa pequena... Ali onde você tem os cavalos, ali tinha uma mina, né? Eu fazia o gosto de enfiar a mão dentro do buraco, onde era o olho da água, para ver se parava. Nunca parou.
Nunca parou, porque não obedece. Aquilo que é natural não obedece, querido. Mas esse Deus, Ele está dizendo assim: as tuas águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos foram abalados. Elas se submeteram a você, elas tiveram que dizer sim. Vamos obedecer a ordem de Deus. Se separa aí, lado direito, lado esquerdo, que o povo vai passar. Isso que Ele está dizendo. Meu Deus, Ele está dizendo as nuvens lançaram água. Ele está usando aqui metáforas. Ele é um poeta. Ele está usando metáforas. Ele está usando água, ele está usando braço, ele está usando trovão, ele está usando relâmpago, ele está usando um monte de metáfora para chamar a nossa atenção para aquilo que Deus é. É gostoso você olhar para isso e falar: Deus, o Senhor é igual um porrete. Senhor, Tu és igual um martelo. Senhor, o Senhor é assim. Você usa a metáfora para dizer para Deus o que você pensa dele, não o que o outro pensa. O outro está dizendo que Deus é o Deus da harpa, que o outro, não, e o teu Deus? Não, meu Deus é igual aquelas britadeiras. O outro não está vendo a brincadeira, mas a metáfora é que aonde Deus passa, Ele arrebenta tudo, Ele quebra tudo, é possível Ele construir tudo de novo. Ele usa essas metáforas. Esse homem está implicado aqui em ser um poeta diante de Deus. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. Os céus deram um som. Sabe quando está tudo ruim? Para diante de Deus e fala: Senhor, quero ouvir o som que vem do céu. Ele vai entender perfeitamente o que você está falando. Porque todas as vezes que a gente ouve um som, não sei se é assim com você, posso estar atribulado que foi, eu vou em casa, ligo o celular, deito de barriga para baixo, que é meu jeito de orar, e ponho o celular na minha cara, que é meu jeito de orar, e aí eu ligo um som, daqui a pouco a minha alma está obedecendo. Onde você vai almoçar? Vai tomar banho. Não dá para você fazer não sei o que para mim, dá nada. Agora não dá, amor, né? Porque o som que vem do céu é um som capaz de aquietar a nossa alma, de trazer paz para cada um de nós. Ele diz: o teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos nem são conhecidos. Nunca vi. Quem é que pode ver os teus passos, seus passos? Ele diz: guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e pela mão de Arão. Eu quero encerrar minha palavra nesse instante, dizendo que nós precisamos buscar em Deus uma habilidade de olhar no nosso retrovisor. Fica com essa palavra e nos aperceber de quão grandes coisas Deus já fez na nossa vida. Mesmo quando tu não era crente, você pensa que Deus te ama mais hoje porque você é crente do que antes, quando você estava na balada, assistindo o jogo do Palmeiras, perturbado? Você pensa que Deus ama mais? Não, querido. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. Quem muda somos nós. Nós é quem mudamos. O nosso amor tem a oportunidade de mudar diante de Deus. Então nós precisamos, querido, sair daqui nessa manhã dizendo: espera aí um pouquinho, está difícil? Tá. A minha alma não está obedecendo, os meus pensamentos, está tudo fechado, travado. Deixa eu sair daqui nessa manhã dizendo para Deus: eu quero olhar no retrovisor e começar a louvar a Deus por aquilo que Ele já fez. Não olha para o teu casamento hoje como ele está. Olha o dia que você casou, a festa. Deus, como eu não tinha R$1, velho. Deixa ele aqui um pouco agora em stand-by e vem para o dia do seu casamento e você vai se sentir refrigerado. Você vai saber: está difícil hoje no teu trabalho? Volta um pouquinho lá na faculdade, quando você diplomou, que você foi para o dia da sua colação de graus. Querido, que nós não tínhamos condições de pagar, não tinha cabeça, inteligência, não tinha nada, era da periferia, da pá virada, e pegamos o diploma. Todo mundo dizendo que a gente não ia dar certo e deu. Você está entendendo? É aquele dia. Não foi o nosso esforço, mas foi o Deus que trabalha em toda a nossa vida. Amém? Olhe para o seu retrovisor. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.
Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Agora eu acho que dá para apagar um pouquinho, para a gente meditar naquela palavra. É meu maior prazer, Meu Deus, te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Asaf. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando a tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Meu maior prazer é o meu maior prazer, te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando a tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Eu sei que estás aqui, oh. Sinto o teu fluir, que quebra as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Sei que estás aqui, sinto o teu, obrigado, Jesus, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos seus pés, eu canto uma nova canção e adoro a ti, somente a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Levante bem alto as suas mãos. Eu te abençoo nessa manhã, querido.
para que você tenha um tempo diante de Deus, para que haja um tempo na tua vida espiritual, em que você possa aprender a atribuir ao Senhor toda a fonte de gratidão pelo que Ele tem feito até aqui, por tudo aquilo que Ele já tem construído, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: ah, pastor, você não sabe, o meu filho está desviado. Ah, pastor, você não sabe, o meu filho está longe de Deus. Querido, o Deus que já fez tantas coisas na nossa vida, Ele começou uma obra, é só o começo de uma obra, e Ele disse que Ele vai terminar. Ele disse que Ele vai fazer. Ele vai trazer das terras do inimigo aqueles que são os nossos filhos, porque os nossos filhos, querido, eles são flechas na mão do Senhor. Eles são de Deus, eles são do Senhor. O que compete a mim é levantar as minhas mãos no santuário e dizer: Senhor, se o Senhor já fez tantas coisas até aqui, eu estou confiado em Ti. A minha confiança está posta em Ti. A minha alma diz que não, as pessoas dizem que não, a circunstância diz que não. O que eles estão fazendo está cada vez mais piorando. Para de colocar os teus olhos naquilo que está sendo feito, porque o nosso Deus não se implicou em nos restaurar, em nos chamar para o Evangelho, quando estávamos nós mortos, estávamos nós na bebida, estávamos nós, querido, na drogadição, estávamos nós na prostituição, estávamos caídos no mundo perdido, e Deus não se importou, nos restaurou. Por que não esse Deus não faria grandes coisas aqueles pelos quais nós amamos? A nossa casa é alvo de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus pais são alvos de Deus, os meus irmãos são alvos de Deus, os meus parentes são alvos de Deus, porque eu levanto as minhas mãos essa manhã no santuário, ainda que a minha alma diga: não, não vai dar, eles estão terríveis, eles estão fazendo muitas coisas ruins, Deus está se desagradando dele. Eu digo para você, querido, não faria Deus as mesmas coisas? Não operaria Deus os mesmos milagres? Um Deus que abre mar, um Deus que amontoa chuvas, águas sobre as nuvens, e faz com que cada uma delas caiam e regue a terra, e que a semente produza, e que gere frutos, e que nós nos alimentamos. Querido, isso volta para a terra de novo. E nesse ciclo, nesse movimento, assim também é a palavra de Deus. A palavra que Ele disse não voltará para si vazia. Mas nós estamos aqui nessa manhã para dizer: Senhor, eu me lembro. Senhor, eu me lembro das Tuas promessas. Eu me lembro, e cada uma delas serão cumpridas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu me lembro, Pai, eu sei que o Senhor não tarda e nem falha, mas o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma semana de altar de gratidão, de louvor, de glória, de alegria na presença do Senhor. Ainda que o nosso momento não seja bom, ainda assim nos alegraremos no Senhor. Ainda que temos lutas, tribulações e dificuldades, ainda assim a minha alma não vai ditar aquilo que eu estou vendo. Eu não vou operar pelo sentido do meu olhar, eu não vou operar pelo sentido dos meus ouvidos, mas eu vou operar pelo sentido do meu espírito, o qual diz: Deus é grande, não há outro Deus como Ele, não há outro Deus como o Senhor. Nós temos cantado aqui, Senhor, domingo após domingo, nós temos dito aqui que não há um outro nome igual ao nome de Jesus. Pai amado, e nós continuamos firmes nessa palavra. Nós estamos construindo isso, Pai, para olhar para o nosso retrovisor na semana e dizer: não há outro, não há outro. Ele é o meu maior prazer, Ele é o meu maior prazer, Ele é o meu maior prazer. O meu maior prazer é adorar esse Deus que grandes coisas tem feito por mim e por você. Eu te abençoo, boa semana, que o poder de Deus te ache, que o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo, a graça de Jesus venha sobre a sua vida. Eu te amo em Jesus, amém. Vá com Deus, Deus te abençoe. Levanto as minhas mãos, te dou meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis que é Senhor. És meu maior prazer.
somente a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Somente